tarde. Me deram uma missão em glória, né? Falar depois do almoço. Manter vocês acordados. Obrigada. Gente, é a primeira vez que eu participo de um seminário como esse aqui, na Inglaterra. Eu já participei algumas vezes em Portugal, na Espanha. E dessa vez, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês também. Tem meu irmão Ruben, que mora aqui na Inglaterra desde 89. Tenho 2 sobrinhos que são ingleses. Então eu já tenho um vínculo afetivo com essa terra. E como eu disse ontem no jantar, vocês são pessoas que eu admiro muito, porque vocês saíram do Brasil, muitos já saíram há muitos anos, mas o Brasil não saiu de vocês. Vocês estão aqui lutando pelo Brasil. Poderiam estar vivendo a vida de vocês. Depois das palestras de hoje de manhã, a gente nem diria com tanta tranquilidade, né? Porque a gente vê que o que acontece lá, acontece aqui também, acontece no mundo todo. E vocês estão lutando até pela sobrevivência da nossa sociedade, do Ocidente, das democracias ocidentais, dos países cristãos. Então, seja eu lá no Brasil, vocês aqui, outros nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, em tantos países, nós estamos lutando pela sobrevivência do Ocidente, da cultura ocidental. A gente viaja e a gente vê obras belíssimas, a gente vê museus incríveis, a gente vê palácios, a gente vê tanta coisa bonita, e pensar que tudo isso pode desaparecer assim, ó, pode ser destruído, igrejas, tudo não dá para ficar assistindo. Então quando eu ouço, você me representa, eu fico super honrada, de verdade. Mas todos aqui têm o seu papel de grande importância. E a gente precisa de jornalistas conservadores. Sérgio Tavares, cadê o Sérgio? Tá aqui dentro? Levanta aí, Sandele. Ou será que ele tá lá fora? Ok, o Sérgio, que é do filme que vocês vão assistir, o documentário do Fake Judge. A gente precisa de médicos, professores, juízes, policiais. A gente precisa de engenheiros, advogados. A gente precisa de conservador em todas as trincheiras. Todas. E, obviamente, dentro do parlamento também. Eu sempre gosto... Pode passar aqui o primeiro? Eu acho que tem uma figura que a gente não pode deixar de mostrar quando a gente fala de conservadorismo. Está aqui o professor Olavo, que despertou uma nação, gente. A gente no Brasil, antes do Olavo, a gente acreditava que o PSDB, por exemplo, era um partido de direita. Eu acreditava nisso. Quem acreditava nisso, levanta a mão. Pois é, eu fiz campanha com a Aécio Neves, gente. Edita, só. Ia pra rua com a bandeira do Brasil contra a Dilma, achando que o Aécio era a solução. Não edita não, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Vamos lá. Deixa aí. Mas contra a Dilma vale tudo. É culpa dele que os traficantes trabalham. Olha aí. A primeira coisa que o revolucionário precisa destruir é a memória. Disse o cara com Alzheimer, né? Uhum. Mas, na verdade, é isso mesmo. Quem já leu aqui 1984? Ali a gente vê um ministério que tinha por função, né, tinha funcionários ali que tinham que editar as notícias antigas. Tinham que editar os livros, modificar a história.
Então, a gente sabe que a gente está lidando com algo que é muito mais profundo do que uma luta de direita e esquerda. Vai muito além disso. Eles vão nas entranhas, buscar a destruição total, corromper tudo. Nossa. A gente sabe que o Brasil é um case de sucesso do ensinamento legal de Gramsci. Antônio Gramsci, todo mundo que já ouviu falar, né, gente? E o Gramsci, ele dizia o seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas. E isso no Brasil foi feito com muito sucesso. Hoje, se você entrar numa universidade federal, meu amigo, é um caos. Tem até um site que chama Antes e Depois da Federal. Vocês podem entrar lá para ver, é uma loucura. Umas meninas bonitinhas, femininas, depois da Federal, é uma coisa assim horrorosa. Todas elas viram militantes mesmo, de esquerda, nível sovaco cabeludo roxo, né? É uma coisa assim pavorosa. Imagina os pais que ficam felizes, que comemoram porque o filho passou no vestibular, vai estudar numa federal. Hoje eu falo, sem medo de errar, não comemore, dá um jeito, se você puder, paga uma universidade privada para o seu filho. Porque as universidades federais viraram realmente um esgoto. Outro dia a gente viu um advogado no Paraná e um vereador, o Guilherme, esqueci agora sobre o nome dele, e o Chiquini. O Chiquini foi dar uma palestra lá e não deixaram ele entrar. Eles foram agredidos, colocados para fora, os gritos de fascistas, fascistas. Esse nível de coisa numa universidade federal. E o pior, sabem quem é a reitora dessa universidade? A filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a filha do Fachin. E ela apoiou o que esses alunos fizeram. E a polícia, que teve que pelo menos tirá-los de lá, porque eles ficaram inclusive trancados numa sala com o povo querendo agredir, a polícia que teve que tirá-los no dia seguinte estava sendo acusada de ter agredido os manifestantes. Que não são manifestantes, são criminosos, né? Então, olha só, essa guerra que a gente está vivendo, e hoje de manhã o Nick falou a respeito da guerra espiritual, eu não tenho a menor dúvida de que essa guerra cultural é também uma guerra espiritual. É uma guerra de ideias, valores e narrativas. O Lula, na campanha, ele falou o seguinte: a gente pode ganhar a eleição, basta a gente ter a narrativa correta. A gente cria a narrativa que a gente quiser. E aí a gente só precisa convencer os outros da narrativa. Volta só um pouquinho ali, só para mostrar uma coisa aqui, ó. A igreja é o pilar que sustenta a verdade. E a agenda woke tenta silenciar a fé e substituir a verdade por ideologias, desconstruindo tradições e a nossa história. Eu acho que vocês aqui na Inglaterra tem uma coisa que vocês já estão vivendo mais forte do que nós aqui, na Europa como um todo, essa questão da invasão islâmica. No Brasil, ainda não é desse jeito, embora a gente saiba que tem até representante do Hamas morando em Brasília. Mas aqui, a invasão islâmica é algo realmente muito sério. Eu vi outro dia um vídeo de uma inglesa andando numa rua, eu não sei qual era a cidade, não sei se era Londres. Ela estava andando na rua, passeando com o cachorro dela. Aí tinha um cara, muçulmano, parece que eles não gostam de cachorro, assim. E ele pediu para ela tirar o cachorro dela da rua, então ela não podia andar ali com o cachorro. Ela falou, não, eu vou andar com o cachorro. Aí ele chamou a polícia, e a gente pensa que o policial vai fazer o quê? Garantir que ela ande com o cachorro? O policial mandou ela sair da rua. Ela falou, mas eu estou no meu país. Ele falou, não, mas eles não gostam de cachorro, você não pode passear com o seu cachorro aqui. Isso é na Inglaterra, gente. Vocês já viram algum caso parecido com esse aqui? Já ouviram falar?
Então, assim, a gente vê muitos vídeos aqui na Inglaterra bastante assustadores, as histórias que a gente ouve aqui, né? E isso é a destruição do Ocidente, do cristianismo, da fé católica, uma tentativa de destruição. Porque no cristianismo, fala, mas o que tem a mulher andando com cachorro no cristianismo? Gente, é a liberdade aqui. É a liberdade, a individualidade, tudo isso que foi o cristianismo que trouxe. As mulheres, o respeito às mulheres, veio com o cristianismo. Em outras religiões, as mulheres não são livres. Não podem se manifestar, não podem andar livremente, não podem mostrar o rosto, o cabelo, seja lá o que for. As mulheres cristãs são tratadas com respeito, com dignidade. Estava lembrando aqui agora de uma coisa que eu ia contar a respeito. Assim, nós acabamos de criar, né, Hélio? Chega aqui, Hélio, vem aqui comigo um pouquinho. Hélio Negão. Né? À direita. Não tem problema, eu estou à direita dele para vocês. É bom que tudo uma questão de perspectiva, mas sempre à direita. É muito bonito, hein? Ô, capa bonita. Olha só, o Hélio é evangélico, eu sou católica. Nós acabamos de criar, estamos criando, né? Que na verdade a gente aprovou a urgência. Nós estamos criando a Frente Parlamentar Cristã dentro da Câmara dos Deputados. E essa Frente Parlamentar Cristã, ela vai ter assento na bancada de líderes. Ou seja, nós vamos poder escolher projetos que vão para a pauta e vetar projetos para não poderem ir à pauta. Pelo menos nós teremos um voto, né? Não quer dizer que a gente vai ganhar sempre. Mas nós vamos poder brigar pela pauta pró-vida. A gente vai poder barrar ou pelo menos retardar a pauta abortista, a pauta de Satanás. E para criar essa frente, a gente teve que aprovar um requerimento de urgência que precisava de 257 votos, que é a maioria absoluta na Câmara. E vocês precisam ver os discursos da esquerda, do PSOL. E aí era engraçado que o Bibo Nunes, que é um deputado do nosso partido no Gaúcho, muito engraçado, ele falava assim: por que vocês vão criar logo a bancada do Satanás? Deixa a gente em paz criar a nossa, cria a bancada do Satanás! A gente dá uma risada, mas é isso mesmo, né? Obrigada, querido. Você vai ter a sua palestra depois. Mas é importante a gente pensar nessa união. Católicos e evangélicos, nós somos cristãos e nós temos que andar juntos, cada vez mais juntos. Porque juntos somos mais fortes, não é isso? Vamos lá. Pode passar. Quando o cristão se cala, o mal avança. Chega da gente ficar aceitando, tolerando a agressão que vem do lado de lá. Eu fiquei sabendo que esse evento nem ia ser aqui. Esse evento ia ser no Rich Mix Theater. Quem conhece aí o Rich Mix Theater? Eu não conhecia, eu vi a foto, um lugar bem progressista, que é muito mais bonito, diga-se de passagem, viu, Ale? Mas eu soube que vocês já tinham contratado há 2 meses, assinado contrato, pagado, feito tudo. E aí, há poucos dias do evento, vocês são surpreendidos, terça-feira? Vocês são surpreendidos com uma notificação de que o evento não poderia ser lá, porque esse evento não se coaduna, não está alinhado à ideia deles, a política deles. Nem é um lugar político, né? É um teatro com bar, com música, mas que não estaria dentro do escopo deles. Eu quero dizer que se isso fosse ao contrário, um evento da esquerda,
que a direita barrasse... Gente, ia ser um escândalo, tá? Ia ser um escândalo. E haveria, inclusive, processos, indenizações. Eu acho que vocês precisam ir para cima. Eu sei que é complicado, tá, gente? É dispendioso, mas precisa fazer. Então, como vocês contam com patrocinadores, conversem com eles, vê se eles não topam bancar uma ação, porque a gente não pode mais deixar passar barato. Isso tem que custar caro para eles. Eles não podem continuar fazendo essas coisas impunemente. A gente não pode se calar, porque o mal avança. E uma das formas da gente não se calar é processar todo mundo. Eu sei que é complicado, trabalhoso, custoso, mas se vocês tiverem pessoas que possam ajudar, porque olha, a esquerda ela conta com patrocínio de ONGs e mais ONGs que injetam dinheiro, eles processam a gente por tudo. Eu estou respondendo a mais um processo. Esse o PT entrou contra mim por causa de uma entrevista que eu dei na CNN, em que eu falei que o PT é um partido criminoso, ligado a pessoas criminosas. Que o PT é amigo do crime. Eu falei uma coisa dessa. Não lembro bem qual foi a frase, mas eu falei, em síntese era isso, que eles são amigos do crime. Gente, eles estão me processando por algo que é público e notório. E mais, agora, o Carvajal, El Polo, ele está delatando tudo nos Estados Unidos, contando que o PT recebeu sim, o Lula recebeu sim, dinheiro do narcotráfico na sua campanha eleitoral lá atrás. Eu sempre soube disso, só que a gente não tinha provas, agora as provas estão aparecendo. Há muitos anos, gente, lá para 2014, 2015, eu representei no TSE pedindo a extinção do PT por causa dos crimes e por receber verba do Foro de São Paulo. Mas as nossas representações todas tinham um destino, né? A cesta no lixo, né? Porque o subprocurador-geral, então, Eugênio Aragão, foi do MR8, imagina, um grupo armado, revolucionário armado. E foi depois ministro da Justiça da Dilma. Então ele simplesmente arquivava tudo. Mais cedo, porque eu peguei ele no pulo, ele como procurador-geral, ele participou de um evento político a favor da Dilma, e eu mostrei isso, como que o procurador-geral eleitoral participa de um evento político, e ele acabou se aposentando e ele respondeu a minha representação no CNMP, que ele era do Ministério Público, ele botou assim, na contestação, falando, se dirigindo aos conselheiros, podem dizer para Bia Kisses e sua amiguinha Cláudia, que era minha amiga também, minha amiga advogada, que a gente representava contra todo mundo, para ficarem tranquilas que eu vou me aposentar mais cedo. Então a gente pelo menos conseguiu que ele se aposentasse mais cedo para não ter que responder a um processo. Naquela época, dava problema promotor, que dirá juiz, fazer militância política. Hoje... É moda. É moda. Vem cá. Só o Barroso que se aposentou. Gente, salva de palmas para ele, né? Que está aqui. Só que um dia eu prometo-vos, eu vou voltar ao Brasil com uma garrafa de champanhe para celebrar a liberdade. Viva os jornalistas de verdade! Estou lembrando aqui de tantos bons jornalistas, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, tanta gente, Paulo Figueiredo, tanta gente que teve que sair do Brasil para poder continuar em liberdade. Então, uma salva de palmas, gente, para esse jornalista. Tem muitos outros, você quer ficar falando todos agora, mas esses eu acho que representam todos, inclusive os jornalistas independentes aqui presentes também, né, Lili? Tantos outros. Bom, a gente precisa agir com fé, coragem, e eu vou acrescentar mais estratégia. Nós precisamos agir com estratégia. Primeira coisa, gente, a gente tem que parar de ficar
brigando em público. Briguem no particular, quebrem o pau. Se for briga entre a mulher, vale até puxar cabelo. Mas a gente não pode ficar... A gente não pode ficar se degladiando publicamente. A gente tem que aprender alguma coisa com a esquerda. A gente sabe que eles se trancam, mas o pau come. Mas na hora que sai, o discurso é um só. Nós temos que começar a fazer isso também. Agora, eu já ouvi, eu acho que faz sentido, é por isso que a gente tem que aprender. A esquerda, eles são muito pau-mandado, não são muito pessoas. Você tem aqueles líderes que pensam e tal, e os caras ali, todo mundo é muito pau-mandado, obedece tal. A gente, tem muita gente inteligente, muita gente com ideias próprias. Temos, porque nós somos realmente assim. Sinceros. Porque isso é mais do conservador também. Só que a gente tem que aprender que certas coisas a gente não deve fazer em público, tá? Então a gente não deve se destruir, ficar um acusando o outro. A gente tem que pensar, eu acho que é uma questão de foco e estratégia. Quem é o nosso inimigo? Então a gente tem que guerrear, né, Sati, com o nosso inimigo e não entre a gente, porque a gente não vai pensar igual mesmo, a gente vai ter um monte de coisa que a gente vai ter, cada um vai ter a sua ideia, mas a gente precisa de foco. E eu vejo que muitas vezes a gente perde. Eu mesmo, quando entrei no parlamento, a primeira vez, no meu primeiro mandato, eu brigava, qualquer briga. Tem uma briga ali, eu tô passando um trem. Né? Ainda mais se for pra brigar com um petista, pode chamar que eu vou. Depois você vai aprendendo. Você vai, o Hélio tá rindo porque ele sabe, ele também era assim. Primeiro mandato é assim. Depois a gente vai aprendendo que a gente precisa focar nas pautas realmente importantes. E aí deixa os deputados que estão no primeiro mandato brigar pelo resto, né? Deixa o Caveira, deixa lá o povo que sai brigando por tudo. E a gente que já tem um pouco mais de experiência como que funciona o parlamento, a gente sabe que a gente tem até que, né, General Gerando, a gente tem que conversar com o lado de lá. Eu confesso que eu converso com vários ali da esquerda. Tem um ou outro que não dá, porque só de olhar pra cara eu tenho a impressão que eu tô olhando na cara do capeta. Então, é assim, tipo Gleisi Hoffmann, não me pede pra conversar com ela, não conversa. Não, essa aí não tem jeito, não. O cheirador. Você acredita que eu tive que conversar com ele? Anteontem, sei lá, quinta-feira, quarta-feira, no plenário, tive que construir uma saída, mas no final ele acabou concordando com o que eu queria e tal, e deu certo. Mas é difícil de conversar com ele. Leva uma caixa de leite pra ele. Agora, tem alguns que não dá, mas tirando um ou outro que não dá pra você, se quer olhar nos olhos, porque... Meu amigo, a gente aprende que você tem que conversar, não tem jeito. No parlamento, não adianta você ficar eu aqui, você lá, porque nem eu vou aprovar nada, nem você. Então a gente precisa ainda ter estratégia, começar a saber. Não, isso aqui não tem jeito, isso aqui eu não abro mão, não tem jeito de jeito nenhum. Outras coisas eu vou ter que ceder um pouquinho aqui, eu ceder um pouquinho ali, né? Porque é assim que a gente consegue construir alguma coisa. Vamos lá. Gente, eu tive a alegria de ir numa palestra do Jordan Peterson lá em São Paulo. Foi muito legal. Esse ano eu dei de presente aniversário pro meu filho Samuel ir comigo a São Paulo para assistir a palestra do Jordan Peterson. Foi muito legal mesmo. E olha aí, se você não se posiciona contra o mal, você é parte dele. Não basta, assim, a gente tem que pelo menos, a gente precisa falar a verdade, mas a gente precisa pelo menos não mentir. Ainda está numa situação, se você não puder falar a verdade, não minta. Se você não puder falar, não fala, mas não minta. A gente precisa ter isso como
um princípio para a vida da gente, porque isso nos diferencia do outro lado. Vamos lá, foi maravilhoso a fazer as palestras dele. Ele dá os exemplos, todos baseados na Bíblia, é muito legal. E, aliás, eu não conhecia a mulher dele, o meu filho Samuel conhecia, seguia, sabia da história dela. Ela foi uma pessoa que ela se curou de um tumor, de um câncer que é considerado incurável. E ela se curou, eles já tinham feito visita a vários médicos, todos falaram, olha, ela tem no máximo 6 meses de vida, esse tumor, não existe cura para ele, ninguém nunca se curou. Sabe como é que ela se curou? Ela tinha uma amiga muito católica, e a amiga foi ao hospital e perguntou se ela aceitaria rezar o rosário junto com ela. Ela não sabia rezar o rosário, a amiga ensinou. Durante todos os dias, durante 2 semanas, todos os dias a amiga foi ao hospital rezar o rosário com ela. Quando ela saiu do hospital, ela continuou rezando o rosário. E um dia ela falou para o Jordan Peterson, não se preocupe, porque ele estava muito angustiado, deprimido, porque eles são muito unidos e ela estava com os dias contados. Ela falou, não se preocupe, no dia do meu aniversário eu estarei curada. E no dia do aniversário dela, ela se curou. E a partir daí ela se tornou uma católica devota, ela anda com a imagem de Nossa Senhora, e aí eu vi tudo isso, a gente começou, o meu filho sabia toda essa história, eu não sabia, e aí ele contou para ela ficou encantada dele conhecer. Os filhos são muito melhores do que a gente, graças a Deus, né? Isso é uma alegria da mãe e do pai, é que os nossos filhos sejam melhores do que a gente. Então vamos lá. Ocupação de espaço, né? Então tem aqui o Gramsci falando isso. A cultura é o campo de batalha, onde se decide o futuro da política. Olavo de Carvalho. Então, eu fico às vezes só um pouco preocupada quando eu vejo pessoas que travam uma guerra cultural, ou que estão no ambiente da música, ou escrevem, né, jornalista, escritor, que quer entrar para a política, quer ser senador, quer ser deputado. Claro, a gente precisa de deputados, senadores de direito, mas a gente precisa, como eu já falei aqui, de pessoas em todos os campos, porque é pela cultura que a gente vai conseguir fazer a transformação a longo prazo. Olha o que aconteceu em Hollywood, o que Hollywood alcançou com os filmes, tudo. Então, assim, eles foram colocando valores progressistas que as pessoas acabam aceitando de forma super palatável, porque vem na forma de um filme com um ator lindo, uma atriz maravilhosa, e você vai recebendo aquelas coisas como sendo algo muito palatável e correto, como sendo um valor a ser seguido. É muito mais fácil você conquistar mentes e corações assim, né? Por exemplo, nas novelas da Globo, do que numa palestra, né? Ou você querer impor uma ideia. Então é muito mais fácil você... É por isso que o jovem, né? A criança tem os pais como ídolos. Quando vira jovem, aí é o grupo de amigos e aquilo vai influenciando. E a gente sabe porque é muito mais fácil você aceitar uma ideia brincando lá com seus amigos, na farra, do que por imposição, né? Vamos lá. Então, é o que eu falei da estratégia. Propaganda é organização, planejamento, trabalho de base. Então, a gente precisa de militância. A gente precisa realmente de base para que a gente possa vencer essa guerra. E não vai ser a curto prazo, tá, gente? Quando as pessoas ficam assim, mas você acha que tem jeito, deputada? Vai ter jeito, você viu saída do Brasil? Eu falo, vejo sim, mas a gente não pode achar que é na próxima eleição. Que daqui a 4 anos, ou 2 anos, ou 1 ano vai estar tudo resolvido. A gente teve o Bolsonaro presidente, a gente acreditou que ali a gente ia mudar as coisas. E olha o que aconteceu. Né? Então, assim, a gente precisa realmente de base. O Bolsonaro, ele era, como diz o professor Olavo, a cereja do bolo. Faltava todo o bolo, o recheio do bolo todo, a gente teve só a cereja. Né? Então, a gente realmente precisa de ter a massa, de ter as pessoas organizadas trabalhando.
Olha só, gente, Manifesto Comunista, né? Vamos falar aqui de religião, da importância da religião. E aqui a gente precisa fazer um tributo ao Charlie Kirk, esse mártir cristão. Foi morto porque propagava a fé, foi morto porque tinha coragem de evangelizar no campo do inimigo. Ele ia para os campos universitários e lá ele montava uma tendinha e ele falava com aqueles jovens e ele conseguia converter as pessoas. Então ele ficou realmente alguém muito perigoso. Karl Marx admite que a abolição da família é um tópico espinhoso até mesmo para os revolucionários. Olha aí, até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. E o comunismo tenta substituir Deus pelo Estado e destruir a família. Gente, as coisas, elas começam, você vê uma piadinha ali, você vê uma coisinha ali. Outro dia, eu vi de novo, pela segunda vez, que eu já tinha visto há muito tempo, um vídeo de uma transexual numa escola, falando para os alunos assim: eles nos acusam de querer destruir a família, nós queremos mesmo. Eu não sei se vocês viram. E aí, os jovens aplaudem loucamente, muitos aplausos. Aquela drag queen, eu nem sei, é trans, é drag, sei lá o que, como é que chama esse negócio, mas o Satie que entende disso, né, Satie? Não, entende da nomenclatura, você é um estudioso, um escritor. Mas enfim, ela fala: nos acusam de querer destruir a família. Aí fala: nós queremos mesmo. Então, assim, é com esse tipo de coisa que vai indo. Dentro de uma escola, gente. Falando isso para crianças, adolescentes. Você manda seu filho para a escola achando que ele vai aprender português, inglês, matemática, geografia. E ele está aprendendo esse tipo de coisa. A escola deixou de ser um local seguro para os nossos filhos, netos, há muito tempo. Porque a esquerda tomou conta e eles não brincam em serviço. Tem gente que fala pra mim assim: ah, fala aí, né, deputado nem trabalha, esse povo da esquerda nem trabalha. Eu falei: quisera eu que eles não trabalhassem, gente. Vocês estão muito enganados. Aquela Érica Cocard dos infernos, do PT do DF. Eu tô ali na CCJ com ela. Ela tá falando aquelas coisas dela, porque a lógica disso, daquilo, falando aquelas bobagens que ela fala. Eu tô ali também na CCJ, acabou a sessão. Quando eu olho na televisão, a mulher já tá falando no plenário. Eu ainda tô aqui saindo da CCJ. É uma coisa dos infernos. É Satanás, não tenha dúvida. Então, eu falo assim: não é possível. Porque aí, gente, nós temos que trabalhar mais e melhor do que eles. Quisera eu que eles trabalhassem pouco. Então, assim, se o nosso inimigo não dorme, a gente também não pode sossegar. Não é isso, Geraldo? E vou dizer para você. Então é por isso que a gente também não pode descansar. Olha só, Carta Capital, que é um jornal bem de esquerda. Câncer de colo para pessoa com vagina. O que você precisa saber? E os que não tem? Gente, mulher... Quem é mulher aqui? Levanta a mão, quem é mulher? Mulher de verdade, hein, gente? Vai com esse negócio de... Tá. Pois eu tenho uma notícia para vocês. Vocês não são mulheres. Nós não somos mulheres. Nós somos pessoas com vagina. Mas também não é só isso. Nós somos pessoas que menstruam. Olha que lindo. Como é que é a história da mãe? Que dá um filho, E aí, que partorisco. e aí o Charlie Kirk, eu vi ele falando com um pessoal na universidade. Defina o que é uma mulher. Ele perguntou para um homem. O cara não sabia o que falar. Como é que ele vai definir o que é uma mulher?
Porque vai que ele fala uma coisa politicamente errada e ele tá no sal. Aí pergunta para uma mulher, o que é uma mulher? Não sabe dizer. Então hoje em dia você não tem mais, não pode mais dizer o que é uma mulher. Gente, isso é um absurdo. Nós temos que chamar as coisas pelo nome que elas têm. E a gente não pode se acovardar e ter medo de dizer. Porque a gente vai responder a processo sim. O Nicolas Ferreira foi condenado porque falou que Duda Salabert... Vocês conhecem Duda Salabert? Sim, de Minas Gerais. Ela é maior que o Hélio Negão. É maior que você. É maior. E aí, a figura põe um vestidinho, põe um colar e acha que é mulher. Ah, sim. Deu uma pausa no tratamento hormonal para engravidar a mulher e ter uma filha. Aí depois voltou, sei lá se voltou. Gente, mas é uma coisa assim absurda. E se você... Eu ainda não encontrei com essa pessoa no banheiro das mulheres da Câmara dos Deputados. Ainda bem. Dos homens eu não entro. Mas assim, gente, a gente vai sendo acuado. A gente não pode... assim, para evitar confusão, mais um processo, eu não falo. Eu não falo. Eu vejo que está de um lado, eu passo para o outro, porque eu não vou chamar de mulher. Não vou, me recuso. Então, aquele negócio, se você não pode falar a verdade, pelo menos não minta, então eu fujo, entendeu? Eu saio de perto para não ter que encarar, porque eu não quero, não vou mentir. Para mim, para minha consciência, para minha percepção, para os meus olhos. Mas é isso que eles querem. E na censura, né, que eles querem nos calar e nos punir, tem uma lei que está sendo aprovada no Senado, deixa eu falar para vocês, rapazes, que diz que você odiar ou... Como é que tá? Como é que tá lá? Eu li o tipo penal que está previsto. É assim, enfim. Não, é odiar ou... alguma coisa mulher, é como se fosse desprezar mulher, repudiar, uma coisa, acho que a palavra que eu estava querendo era repudiar mesmo. Vai ser crime análogo ao racismo, que é um crime inafiançável, tá? O Hélio vai falar sobre essa história de crime de racismo, essa palhaçada que criaram só para perseguir adversário político. Porque a esquerda pode cometer racismo à vontade. Pode falar do negão desdentado lá. Lembra que ele falou que a foto estava horrível? Uma propaganda do governo que tem esse negão desdentado. Agora imagina um branco falar isso. Alguém de direita falar isso. Já estava condenado por racismo. Então, assim, esses tipos penais, que são completamente subjetivos e identitários, eles são feitos apenas para perseguir inimigos, adversários políticos. Só para isso. Porque você nunca vai ver alguém de esquerda condenado por racismo, por homofobia, nada. Então agora, só para avisar para os moços que está passando no Senado, nós vamos lutar para isso não passar na Câmara de jeito nenhum. Eu espero que os homens tenham um mínimo de sanidade mental para não deixar isso virar lei. Que é isso, você repudiar a mulher, alguma coisa vai ser crime. Imagina, cara, os gays estão lascados, né? Não gostam de mulher, estão ferrados. Vai ser tudo criminoso agora. Olha as coisas que a gente vê. Robin, ajudante do Batman, assume ser bissexual em nova edição de quadrinho. De Bob Esponja a Scooby-Doo. Gays estão saindo do armário em desenhos na TV. Gente, nossos filhos não estão seguros, seja na escola, sendo assistindo desenho animado. Fiquem de olho em tudo que acontece. É sério, tá? Porque isso que vai colocando na cabeça deles desde pequeno vai desconstruindo a pessoa e olha, depois é muito difícil de resgatar.
filmes, animações. Não, pode passar. Olha aí, Maurício de Souza se emociona ao falar de filho e diz que discute personagem gay com roteiristas. Então essas coisas vão se tornando cada vez mais normais. E se você vai contra isso, você é extremista, extrema-direita, você é isso, você é homofóbico, transfóbico, sei lá o que, fóbico. Taxista. Pois é, tudo isso, tá? Tudo isso é guerra cultural. Tudo isso é guerra cultural, tá? Vamos passar de novo aqui. Novo Capitão América nos quadrinhos será gay e protetor dos sem-teto. Será que é o Boulos? A Pequena Sereia, compositor da Disney, quer uma drag queen como vilã do live action. Porque a Disney quer tirar Elsa do armário em Frozen 2. Gente, é um atrás do outro, é muita coisa. É muita coisa. O que a gente precisa ficar atento, porque, lembrando, a nossa guerra não é só política. A gente tem que brigar na arena política, sim. Nós precisamos de deputados, senadores. O Bolsonaro já fala que a coisa mais importante é tomar o Senado. Por quê? Por que o Senado, gente? Porque o Senado é o único que pode empichar, fazer um impeachment de um Alexandre de Moraes. Então, o Senado é importantíssimo. A gente ter um parlamento que seja conservador, que seja forte, que possa fazer com que o Congresso resgate a sua autoridade. Porque hoje, sinceramente, o Congresso não está valendo muita coisa, não. A gente vota uma coisa, vem um ministro lá numa canetada, muda tudo que a gente luta tanto para conseguir aprovar, né? Pode passar mais um pouquinho, pode passar. Essa, gente. A Avon faz anúncio para mulheres com próstata e homens com seios. Então passa, dispensa comentários. Vamos lá. Pode passar. É coisa, hein, gente? Pode passar. Essa coisa da linguagem neutra também. Sabe o que eu acho engraçado? Que o povo do Centrão, que não entende nada de guerra cultural, não está nem um pouco interessado, eles falam assim, não, mas para que brigar por causa disso? Isso é tolerância. Vamos ser tolerantes. Isso não tem nada a ver com ser tolerante. Isso tem a ver com ser complacente com o crime, complacente com essa agenda que quer destruir a família. Então não tem que ser tolerante assim, não, tudo bem, eu vou votar aqui para passar essa linguagem neutra aqui que tem. Não tem, não pode. Nós temos que barrar esse tipo de coisa. Outro dia eu tinha um projeto do Boulos de cisterna, para a construção de cisterna, isso e aquilo. Eu falei, por que ele está tão interessado nisso? O Boulos está muito interessado nisso. E eu barrei, eu estava lá sozinha no plenário, aquelas coisas que ficam até de madrugada, e eu consegui barrar o projeto. Aí, numa outra sessão, que eu não estava lá, uma sessão virtual, aprovou o projeto da cisterna. Aí, logo depois, sai um escândalo. Um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro no Nordeste era com o quê? Com cisterna. Falei, tá aí explicado por que ele está tão interessado em construção de cisterna. Vamos lá, passar. Eu tenho um projeto que diz só o seguinte, que o único critério para se participar de um time, de uma seleção feminina, né, no esporte, é o sexo biológico. É o único critério. Eu não consigo que esse projeto ande de jeito nenhum. Ele está parado na Comissão das Minorias, a Érica Cocai pegou a relatoria, está sentado em cima há 4 anos desse projeto. E eu estou gostando de ver que o Trump está acabando com isso. Nos Estados Unidos não tem mais. As universidades americanas, e eu acho que aqui na Inglaterra teve uma decisão da corte também, falando sobre mulher. Mas nos Estados Unidos, as universidades estão tomando os prêmios, os títulos de atletas homens
que competiram contra as mulheres como sendo mulher trans, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecer, que eu falo assim, vai chegar no Brasil também. Está acontecendo lá, vai chegar no Brasil, meu projeto vai andar, a gente vai aprovar, porque é uma vergonha e é uma covardia que se faz com as mulheres. Aí as feministas ficam dizem que defendem as mulheres, na verdade não defendem, elas defendem a agenda delas, porque eu encho a boca para falar, quem defende mulher aqui sou eu, vocês não defendem mulher porcaria nenhuma. Se vocês defendessem mulher, vocês aprovariam o meu projeto para defender as mulheres atletas. Vocês não defendem, metam o dedo na cara, vocês não defendem mulheres. Que elas só estão interessadas em defender a agenda delas de destruição da personalidade, da identidade. Então vamos lá. Pelo amor de Deus. Petrópolis, Bia Kicis quer impedir mulheres trans de competir em times femininos. Eu pareço uma megera, né? Bia Kicis, lá vem aquela extremista de novo. Tem um jornalista de um jornal lá em Brasília, Jornal de Brasília. Toda vez ele escreve assim, Bia Kicis, sempre ela. Eu acho até engraçado. Bia Kicis, sempre ela, fez isso, isso, aquilo. Falo, exatamente, sempre eu. Enquanto eu estiver aqui, Deus me der força para lutar, estarei lutando. Esse tema, então, gente, muito. E como no Congresso eles não conseguem aprovar nada de aborto, quem está fazendo isso é o Supremo Tribunal Federal. E o Barroso, olha quando a gente fala que é Satanás, se não é. O Barroso se aposentou no sábado. Na sexta-feira, no último dia dele, o último despacho dele, o último voto, ele fez questão de votar para liberar o aborto até 12 meses, 12 semanas de gestação. Foi a última coisa que ele fez. E a penúltima, sabe qual foi? Foram 2 num dia. Liberar os enfermeiros, não médicos, enfermeiros, a fazer aborto nas mulheres que chegassem para procurar. Felizmente o Supremo nesse caso, no caso dos enfermeiros, votou contra, derrubou, não pode. E nesse da DPF 442, que é de legalizar o aborto sem ser por lei, mas por meio de decisão judicial até as 12 semanas, também não está avançando. E o Gilmar Mendes trouxe para o plenário físico de novo. Não vai ficar no plenário virtual, onde você nem vê o que está sendo votado. Bom, pessoal, então, isso aí, eu acho que, olha só pode passar um pouquinho. Pode passar mais. Pode passar. Pode passar, tá todo mundo vendo. Pode passar também. Peraí. Última coisa que eu vou falar da cultura da bandidolatria, tá? Não há espaço para o juiz a mandar soltos pela polícia. Eu representei ao Conselho Nacional de Justiça pedindo que esse juiz fosse retirado da vara criminal. Dizer, uma pessoa como essa, que vai contra o sistema criminal brasileiro, que é punitivista, obviamente, ele não pode ser juiz criminal. Sabe o que aconteceu com a minha representação? Eles arquivaram. Não é que a gente não faça, tá, gente? A gente faz. É que muitas vezes a gente não consegue avançar e eles fazem uma representação contra a gente, sai tudo quanto é jornal, parece que o mundo se acabou pro nosso lado. A gente faz, Bia Kicis vai acionar a CNJ contra juiz que libertou o bandido com 86 registros criminais. Vai acionar, isso que foi, eu acionei e foi arquivado. Pode passar. Pode passar. Nossas liberdades estão sob ataque. Entidades e movimentos organizados. Olha contra quem nós estamos juntando. Não é contra Érica Cocai, Lindinho. Não é contra eles. Só se fosse, tava bom. World Economic Forum, Elites Globalistas, China, Movimentos MOOC, Agenda 2030 da ONU, Foro de São Paulo, Politicamente Correto e movimentos coletivistas. Altamente regados a muito dinheiro internacional. Podemos ir? Bom, durante a pandemia, eu não vou nem falar disso hoje, tá? Só vou dizer que eu respondo a inquérito no Supremo e o Flávio Dino acabou de mandar abrir mais um por conta da minha atuação na pandemia. Porque eu lutava pela liberdade da pessoa, se vacinar ou não,
Está todo mundo vendo no mundo o que está acontecendo, as mortes súbitas, tudo isso. No Brasil eles fingem que isso não acontece. E eu entrei com um projeto de lei na época para tornar a vacina facultativa, não obrigatória, e a máscara também. Por isso eu estou em inquérito no Supremo, posso ser cassada e ficar inelegível. Só para vocês saberem. Continua. Aqueles que abrem mão da liberdade por um pouco de segurança não merecem nem liberdade nem segurança e ficarão sem qualquer delas. Então, quando você ficar em dúvida, será que eu vou, que eu não vou, que eu faço, que eu não faço, melhor ficar quietinha, mais seguro, lembra disso. Benjamin Franklin, tá? Não foi o Olavo que falou, porque a gente não foi, ele repetiu isso muitas vezes, mas olha, tá? Vamos lá. Não foi nenhum extremista de direita que falou isso. E aí a gente está todo mundo aqui, já foi falado hoje aqui sobre a guerra espiritual, né? Vamos passar para poder chegar no fim. Imagens muito bonitas que acontecem, é um negócio vergonhoso. E a mídia, obviamente, cúmplice, não fala nada. Vamos em frente. Atleta cristão não se ajoelha em ato do Black Lives Matter. E todos eles são punidos, né? Quando resistem, né? Palmas para ele, né? Palmas para ele. Nós temos que resistir, minha gente. Resistência. Lembrem-se disso. Nós somos a resistência. Ok? Vamos lá? Aqui, ó. Outro. Mais um, né? Uhum. Aqui. Sam Conrad foi o único a não se ajoelhar em protesto unificado de seus colegas em apoio ao Black Lives Matter. Pode continuar. Pode passar. Olha aí. Até parece que eu tinha lido meu slide. Ser conservador é resistir, perseverar e construir. Não existe neutralidade na guerra cultural. Lembrem-se disso. Quando nos pedem para sermos moderados, tranquilos, não briguem, por que vocês fazem isso? Ai, a polarização, ninguém mais aguenta o Brasil polarizado. O mundo polarizado, os Estados Unidos polarizado, Inglaterra polarizado, está tudo polarizado. Sabe por quê? Porque antes da polarização, sabe o que existia? O enterro da direita. O monopólio da esquerda. Vocês preferem o silêncio e o enterro da direita ou a direita viva para brigar? O que vocês preferem? Viva, Então viva a polarização, pô! Viva a polarização! Não me dá... Ei, quando falaram para vocês serem moderados, manda estudar. Ir para Paris. Vamos lá. Gente, Charlie Kirk. Eu levei, até para mim foi um susto ver que o Charlie Kirk me seguia. Para mim foi um susto ele saber que eu existia, que dirá que ele me seguia. Mas isso mostra, primeiro, que o trabalho que a gente faz reverbera no mundo. Ele ultrapassa fronteiras. E mostra que esse homem, ele estava antenado em tudo que acontecia no mundo, não só nos Estados Unidos. Ele sabia o que se passava no Brasil, ele sabia o que se passava na África do Sul, ele sabia o que se passa na Europa, na China, em todo lugar. Tá? E a gente, então, não pode diminuir o trabalho da gente. A gente não pode diminuir o trabalho da gente. A gente tem que saber que o que a gente faz... Cada semente que a gente planta vai dar frutos. Muito além do que a gente pode imaginar. Vou passar, estamos encerrando. Os cristãos em perigo, não quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Charles Spurgeon. Vamos lá, passando. Isso aí é coisa do Evandro, meu assessor. Vamos lá. Bom, gente, é isso. Pode terminar. Só para mostrar aqui. Pode passar, pode passar. Aqui estão minhas redes sociais, tá? Telefone, redes sociais. E eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Acho que eu passei muito do tempo. Muito do tempo.
E agradeço demais a atenção e o carinho de vocês. Muito obrigada.